Dia. Nessa aula falaremos sobre impulso e momento linear. Movimento do centro de massa. O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move, como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele e todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nele. Tendo em vista isso, devemos considerar, segundo a lei de Newton, como força resultante é a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Então, Fr é a força resultante do sistema, m é a massa total do sistema e a cm é a aceleração do centro de massa do sistema. Devemos considerar, sempre que necessário, as três dimensões para determinarmos o movimento do centro de massa. Para isso, observamos que a força resultante no eixo x vai ser igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa no eixo x. Mesma coisa para o eixo y e também para o eixo z. O movimento do centro de massa de um sistema de partículas não é afetado por forças internas do sistema. Por exemplo, se uma granada é lançada descrevendo uma trajetória parabólica, caso exploda no ar, o centro de massa dos estilhaços continua a descrever a trajetória original da granada, desconsiderando-se a resistência do ar. Da mesma forma, se uma bola de bilhar bate em outra, as duas vão se afastar. Entretanto, o centro de massa do sistema composto por ambas mantém o movimento que tinha antes do choque. Impulso e momento linear. Considerando uma partícula de massa constante, m, na qual atua uma força externa F, que pode variar tanto em intensidade quanto em direção e sentido, teremos pela segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, vetorial, que pode ser expressa como força é igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. A equação acima pode ser escrita como F dt igual a m dv, como está aqui. De onde, se integrarmos ambos os membros da equação, teremos a integral de f dt é igual à integral de m dv. Agora, se a força externa F atua do tempo t1 ao tempo t2, acarretando mudança de velocidade da partícula de v1 para v2, teremos a integral de t1 a t2 de f dt é igual à integral de v1 a v2 de m dv. Como essa massa aqui é constante, ela vai sair da integral. Teremos integral de dv, que é v, e integral de dv de v1 a v2 vai ser v2 menos v1. Então, nós teremos então a integral de t1 a t2 de f dt é igual a m v2 menos m v1. Da equação integral de t1 a t2 de f dt igual a mv2 menos mv1, definimos as seguintes grandezas vetoriais. Impulso, que representamos pela letra J, é igual à integral de t1 a t2 de f dt. Esse é o impulso. Momento linear é o que representamos com P. É a massa vezes a velocidade, certo? Então, impulso linear é igual a massa vezes a velocidade. Tanto o impulso quanto o momento linear são grandezas vetoriais. O momento linear é também conhecido como quantidade de movimento ou simplesmente como momentum. Agora veremos que a força pode ser entendida como uma derivada do momento linear. Importa definir a força externa que atua sobre uma partícula como igual à taxa de variação do momento linear com o tempo. Pois, se nós pegarmos aqui a derivada do momento linear em relação ao tempo, é a mesma coisa da derivada de, ora,
o momento linear é a massa vezes a velocidade. Então, a derivada da massa vezes velocidade em relação ao tempo. Como a massa estamos considerando constante, ela sai aqui da derivada, vai ficar m dv dt. Ora, mais dv dt é a aceleração. Então, massa vezes aceleração, que é igual à força, como nós sabemos da segunda lei de Newton. Então, a derivada do momento linear em relação ao tempo é igual à força, certo? Ou seja, aqui está a expressão. A força é a derivada do momento linear em relação ao tempo. Teorema do impulso e do momento linear. Levando em consideração aquela equação que nós tínhamos visto, integral de T1 a T2 de f dt é igual a mv2 menos mv1. Que o impulso é a integral de T1 a T2 de f dt e que o momento linear é igual a mv, concluímos que o impulso, que é esse J aqui, o impulso é igual à variação do momento linear. Então, momento linear final menos momento linear inicial. Lembrando que isso aqui é uma igualdade vetorial. Essa igualdade é conhecida como teorema do impulso e do momento linear, que afirma que o vetor impulso é igual à variação do vetor momento linear que a partícula sofre quando da aplicação deste impulso. Representação gráfica. O impulso de uma força cuja direção é constante pode ser representado como a área abaixo da curva em um gráfico de força pelo tempo, já que o impulso é a integral de T1 a T2 de f dt, ou seja, essa integral, uma integral definida, ela é representada como a área abaixo da curva. Então aqui está, nós temos aqui um sistema em que as abscissas é o tempo, a ordenada é uma força sendo aplicada, e aqui está a curva da força. Essa área aqui é justamente a integral de T1 a T2 de f dt. Então, essa área abaixo da curva representativa da força é o impulso. É o impulso. Em choques ou explosões, as forças que atuam são de pequena duração e normalmente de grande magnitude. Que essa gráfica a gente pode até imaginar que seja isso, uma força de pequena duração e de grande magnitude. Ela cresce e já decresce rapidamente. Então, normalmente isso ocorre em choques e em explosões. Tais forças são chamadas de impulsivas, e o teorema do impulso e do momento linear é bastante aplicado em seu estudo. Conservação do momento linear. Já vimos que a força é a derivada do momento linear em relação ao tempo. Entretanto, se não existe força externa atuando no sistema, teremos a derivada do momento linear em relação ao tempo igual a zero, porque estamos supondo que a força externa é igual a zero. Então, derivada do momento linear em relação ao tempo é igual a zero. Então, portanto, o momento linear é constante. Isso traduz o princípio de conservação do momento linear, que diz que quando nenhuma força externa resultante atua em um sistema, o momento linear total do mesmo permanece constante em módulo, direção e sentido. Exemplo 1. Uma pedra deixada cair em T igual a zero. Uma segunda pedra com massa 2 vezes maior é deixada cair do mesmo ponto em T igual a 100 milissegundos. Primeira pergunta: a que distância do ponto inicial da queda está o centro de massa das duas pedras em T igual a 300 milissegundos? Suponha que as pedras ainda não chegaram ao solo.
Segunda pergunta, qual é a velocidade do centro de massa das duas pedras nesse instante? Então, solução. No tempo igual a 300 milissegundos, teremos a queda da primeira pedra. Vejamos o quanto ela vai cair. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula y igual ao meio de gt ao quadrado. Então, o y da primeira pedra vai ser meio, o g é 9,81, o tempo é 300 milissegundos ao quadrado. Fazendo essa conta, teremos 0,44 metros, foi o tanto que a primeira pedra caiu, aos 300 milissegundos. A queda da segunda pedra, para ela só decorreram 200 milissegundos de queda. Por quê? Porque ela é lançada 100 milissegundos após a primeira. Tá? Então, teremos y2 é igual a meio de g, o tempo para ela é 200 milissegundos ao quadrado. Então, deu 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros. Logo, a posição do centro de massa nesse instante será y é igual a m1y1 mais m2y2 sobre m1 mais m2, que é a fórmula que nós vimos anteriormente, na aula anterior, que expressa a posição do centro de massa. É uma média ponderada da posição das duas pedras, no caso. Então, teremos y igual a massa da primeira pedra, m, 0,44, a posição dela, mais 2m, porque foi dito que ela tem o dobro da massa da primeira, vezes 0,20 sobre m mais 2m. Ou seja, y é 0,44 mais 0,40 sobre 3. Ou seja, o y, ou seja, a queda do centro de massa é 0,28 metros, ou 28 centímetros. Para achar a velocidade do centro de massa, então, utilizaremos agora a fórmula V é igual a GT. Para a primeira pedra, nós temos V1 igual a 9,81 vezes o tempo, que é 300 milissegundos. Ou seja, a velocidade da pedra vai ser 2,94 metros por segundo naquele instante. A segunda pedra, que foi lançada 100 milissegundos depois, terá 9,81 vezes 200 milissegundos. Ou seja, a velocidade naquele instante vai ser 1,96 metros por segundo. A velocidade do centro de massa do sistema é a média ponderada das velocidades das pedras, já que a posição daquele, quer dizer, do centro, é a média ponderada da posição das pedras. Ou seja, a velocidade vai ser m1v1 mais m2v2 sobre m1 mais m2. Então, a primeira pedra tem a massa m, a velocidade nós calculamos aqui, 2,94, mais a segunda pedra tem massa 2m, a velocidade é 1,96, aqui está, m1 mais m2 é m mais 2m. Fazendo essa conta aqui, chegaremos ao valor velocidade igual a 2,3 metros por segundo. É a velocidade do centro de massa. Vejamos agora o exemplo 2. A quantidade de movimento ou momento linear de um corpo no instante P, é PT igual a 3T kg vezes metro por segundo I, mais 2T3 kg vezes metro por segundo J, mais 4T2 kg vezes metro por segundo K. Determine a força que age sobre o corpo no instante t igual a 10 segundos. Ou seja, aqui está dado o momento linear nas três direções, I, J, K. Certo? Solução. Vimos que a força é a derivada do momento linear em relação ao tempo. Logo, a força vai ser simplesmente a derivada aqui. Então, força em t, derivou aqui o momento linear, teremos derivada de 3t é 3,
Derivada de 2t3 é 6t2 e a derivada de 4t2 é igual a 8t. E então agora é só aplicar no tempo. F10 é igual a 3 newtons e mais, aqui vai dar 6 vezes 100, dá 600 newtons, J, e 80 newtons K, certo? Exemplo 3. Uma força, dada aqui, Ft igual a 3t2 newton I, mais 2t3 newton J, mais 6t newton K, é exercida sobre um corpo. Para t igual a zero, a quantidade de movimento ou momento linear é nula. Determine a quantidade de movimento para t igual a 10 segundos. Solução. Sabemos que o impulso é a integral de t1 a t2 de f de t dt. Portanto, o impulso vai ser a integral dessa força aqui. Então, a gente integra cada uma dessas parcelas aqui. Cada uma dessas componentes da força. Componentes no I, no J e no K. Então, integral de 0 a 10, que é em 10 segundos, de 3t2 dt, I, mais integral de 0 a 10 de 2t3 dt, J, mais integral de 0 a 10 de 6t dt, K. Integrando, já fazendo as contas, teremos que o J é igual a 1000I mais 5000J mais 300K. Mas ele está querendo saber a quantidade de movimento. Aqui nós temos o impulso, certo? Sabemos que o impulso é a variação da quantidade de movimento, ou do momento linear, né? A mesma coisa. Ou seja, é P10 menos P0, certo? Que é igual a P10. Por quê? Porque foi dado que a quantidade de movimento ou momento linear é nula para t igual a zero. Então, para t igual a zero, esse P0 é zero. Então, ficou que o momento linear no tempo 10 é igual ao impulso, certo? Portanto, em t igual a 10 segundos, teremos P igual a 1000 kg vezes metro por segundo I, mais 5.000 kg vezes metro por segundo J, mais 300 kg metro por segundo K. Que é a mesma coisa disso aqui, com as unidades corretas. Exemplo 4. Um automóvel de 2.000 kg força. Então, 2.000 kg força é uma unidade de peso, de força, né? Percorria uma avenida no rumo leste, a 60 km por hora, quando colidiu com um caminhão de 4.000 kg força, que pretendia cruzar esta avenida, cruzá-la para o sul, a 20 km por hora. Se eles se unem após a colisão, qual o modo e direção da sua velocidade comum? Então está aqui o desenho representativo. O automóvel vindo para o leste, ele tem um peso de 2.000 kg e está a 60 por hora. E o caminhão está vindo para o sul, tem um peso, o dobro, 4.000 kg, e a velocidade 20 km por hora. Então eles vêm e se chocam aqui, certo? E aí, ao se chocarem, eles ficam unidos, certo? Então não vão nem para a direita nem para a esquerda, eles vão nesse sentido da resultante dos dois momentos lineares. E aqui está dito como um momento, certo? De tal sorte que, como não há forças externas, o momento ele é preservado, ele é conservado. O automóvel possui em módulo o seguinte momento, o momento linear. Então, nós sabemos que o momento é a massa vezes a velocidade. Então, a massa é o peso que foi dado, que é 2.000, dividido pela gravidade, vezes 60, que é a velocidade. Então, o momento linear dele é 120.000 sobre G, do automóvel. Já o caminhão possui o momento linear. A massa dele, que era o peso de 4.000 dividido pela gravidade, vezes a velocidade. Isso aqui vai dar 80.000 dividido por G.
Após o choque, como não houve força externa, o momento do sistema fica inalterado. Como se trata de uma grandeza vetorial, teremos como momento resultante em módulo a raiz quadrada da soma dos dois quadrados, certo? Desse momento aqui do A, mais o quadrado do momento do C. Por isso que nós queremos essa hipotenusa. Então, nós temos aqui os dois lados, a resultante aqui ao quadrado é o quadrado dessa mais o quadrado daquela ali, pelo Teorema de Pitágoras, certo? Fazendo as contas, teremos 144.222 sobre G. Agora, o momento linear do sistema todo é igual à soma das duas massas, que aqui está, vezes a velocidade resultante. Só que isso aqui deu igual, nós calculamos, a 144.222 sobre G. Fazendo essas contas, a igualdade aqui, nós podemos isolar a velocidade e vamos obter 24,03 km por hora. Agora, o problema pede a direção também. Então, pela figura, nós queremos achar esse ângulo θ aqui. Ora, esse ângulo θ é esse cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, nós vamos obter a tangente desse ângulo. Mas esse lado aqui é o momento linear do automóvel, dividido pelo momento linear do caminhão. 120.000 dividido por 80.000 dá 3 sobre 2. Então, o θ é o arco cuja tangente é 3 sobre 2, que é 56 graus. Assim responde a segunda pergunta do nosso problema. Então, aí está a referência bibliográfica. Mecânica Estática e Dinâmica de Branson, Fundamentos de Física do Halliday e Resnick e Física volume 1 do Sears e Zemansky. Muito obrigado.